Boa noite. A divisa de Rondônia com o Acre foi cenário de uma ação do IBAMA como há muito não se via na região. Desmonte de madeireiras, buscas e apreensões de madeira em locais isolados, um trabalho integrado entre IBAMA, Exército, polícias militares dos dois estados envolvidos e pelotão florestal. Quem veio explicar um pouco sobre essa operação é Anselmo Fornec, superintendente do IBAMA Acre. Boa noite, Anselmo. Boa noite. Seja bem-vindo novamente ao Ideias da Aldeia. Muito obrigado aí por esse espaço e para a gente poder estar conversando com todos os telespectadores dessa operação e das ações que a gente fez ao longo desse ano e dos últimos 3 anos. Essa operação a que eu me referi no início do programa é a Operação Desmonte, não é isso? Isso. Queria que você explicasse por que essa operação foi necessária. Bom, primeiro, essa área da Ponta do Abunã é uma área desassistida, foi uma área desassistida pelo Estado brasileiro, praticamente desde a sua origem. Quem se lembra de Vista Alegre de 7, 8 anos atrás, era uma vilazinha com meia dúzia de casas, um posto de combustível e uma lanchonete. Começaram a se instalar desde 2001, 2002, uma série de madeireiros, ou melhor dizendo, serrarias, simplesmente garimpeiros da madeira. Ao longo dos últimos 2, 3 anos se instalaram também algumas indústrias madeireiras, respeitando inclusive a legislação, tirando da essência da matéria-prima de planos de manejo ou de áreas de conversão que foi autorizada, teve procedência legal. Mas mesmo assim, a grande parte, a maioria das madeireiras ali atua na sua clandestinidade quase que absoluta. É importante ressaltar, quando a gente fala na clandestinidade, não é o fato de você ter a documentação, que foi uma grande surpresa para nós na operação, que a maioria das serrarias madeireiras ali tinha toda a documentação regular. Licença de instalação, licença de operação, licença ambiental, cadastro técnico federal, tudo ok, tudo liquidado. Só que isso não implica ou não necessariamente faz com que ele tenha matéria-prima de origem legal. É igual você ter um carro, ele está com IPVA tudo legalizado, a licença paga, você está com a tua carteira de motorista habilitado, mas você usa esse veículo para transportar droga. No ato de uma abordagem, você perde o veículo e perde tudo que você tem nele. Então, o que grande parte das serrarias hoje servem são instrumentos do crime. As serrarias ou maquinária é instrumento do crime para legalizar, esquentar madeira retirada de forma ilegal. Então, esse é o grande obstáculo. Nós tentamos fazer ali na Vista Alegre, na verdade, uma operação tranquila no mês de setembro, outubro. Foi na ocasião, então, que foi fechada a BR e nos foi dito de que o IBAMA não entraria naquelas serrarias para fazer levantamento de pátio. Quem fechou a BR? Quem fechou a BR foi o conjunto, o movimento ali entre toureiros, pessoal das serrarias, a comunidade, provocada também por esses segmentos todos, e nós taticamente recuamos naquele momento, porque, em primeiro lugar, não tinha como fazer o enfrentamento na estrutura que nós estávamos. Segundo, o Estado brasileiro não pode deixar se afrontar por segmento da sociedade A ou B para se manter na criminalidade. Então, isso foi uma decisão radical, enquanto representante do governo federal, o IBAMA, de a gente estar articulando com as outras forças federais, com o Comando Militar da Amazônia, tanto que a gente teve o apoio, assim, não seria possível realizar uma operação dessas se não houvesse as forças, a integração das forças todas que nós tivemos, do Exército Brasileiro, através da 17ª Companhia de Porto Velho, do BEC de Porto Velho, do BEC aqui de Rio Branco, da Polícia Federal aqui do Acre, da Polícia Federal de Rondônia, da Polícia Rodoviária Federal do Acre de Rondônia e do IBAMA dos dois estados. Tivemos também a participação do Pelotão Ambiental e da COI de Rondônia, que infelizmente tivemos que desligar no decorrer do processo, em função de não terem se ajustado aos procedimentos e aos princípios da operação, mas as forças federais estiverem coesas do começo ao fim. E só graças a essa integração e ao volume de força que nós fomos, tanto de homens como a estrutura toda de equipamentos, material, maquinário, carros, caminhonetes, é que nos deu condição de fato de chegar e dizer, nós vamos fazer o nosso trabalho, não vai ter ninguém que nos impeça. Nós temos até mostrando algumas imagens ali, Anselmo, queria que você pudesse comentar. Qual foi o balanço das ações da Operação Desmonte? Bom, o balanço que nós temos é, de fato, se eu disse,
algum objetivo não foi atingido na integridade, eu diria que foi exatamente essa questão do desmonte das serrarias. Né, as informações preliminares que nós tínhamos em serviço, inclusive os levantamentos que nós tínhamos, nos davam o indicativo de que haveria muito mais serrarias de forma irregular. No ato da abordagem, né, embora a maior parte deles também se regularizou ao longo de novembro, dezembro, o que denota que alguém deve ter passado alguma informação, né, isso está sendo levantado, mas não foi o suficiente para que pudesse estar livres da regularidade das madeiras que tem no seu pátio. Aliás, poucos tinham madeira no seu pátio, quase todos esconderam madeira na beira da estrada ou na mata, 500 metros ou 1.000 metros do fundo das serrarias. Então ninguém era dono, então, até para não serem multados. Então a forma, o modus operandi da maioria dessas serrarias, ele é um modo característico de quem opera na clandestinidade, de quem opera de forma de garimpagem de madeira, não tem responsabilidade nenhuma, nem pelas pessoas que tá empregando naquela área. Embora depois possa estar pegando essas pessoas, jogando contra o IBAMA, contra a Federal, quantas forças tiveram de que nós estaríamos trazendo o desemprego para aquela região. Então, eu diria que o que não foi atingido por completo foi esse, mas isso terá um outro desencadeamento. Na parte da apreensão da madeira, do transporte da madeira, eu diria que fomos além da nossa expectativa. Teve, inclusive, desafios que foram feitos entre próprios setores madeireiros da região, apostas razoavelmente grandes de que o IBAMA não teria estrutura para transportar aquela madeira. E nós mostramos para ele, nós terminamos a operação, nós transportamos, a última hora que nós tínhamos aprendido, nós transportamos. O que é inédito nas operações do IBAMA na Amazônia toda, não é só na nossa região. Em toda a Amazônia, nunca foi feita uma operação para se fazer a apreensão da madeira e não deixar lá no local um fiel depositário ou fazer o leilão e o próprio infrator, de repente, poder estar ganhando o leilão de novo, né, continuar gerando infração. Né, de termos retirado a madeira de lá, ter levado para Rondônia, para o BEC de Rondônia, para o governo de Rondônia, aqui para o governo do estado do Acre, para transformar isso em benefício social, isso foi a primeira vez. E aí uma estrutura dessas, graças a Deus, aqui também, né, foi possível, né, porque os estados colaboraram. Então, isso que eu digo, uma operação dessa só com a integração. Você imagina, nós estávamos operando com mais ou menos 40 Julietas transportando madeira dia e noite, sábado, domingo, né, de uma forma contínua. As Julietas são aqueles caminhões grandes, onde tem duas carrocerias, uma emendada na outra. Né? Então, e nós transportamos, só para cá, devem ter vindo algo em torno de 400 Julietas de madeira. Né? Se alguém quer ver onde... Hoje de manhã alguém me perguntava, onde está essa madeira hoje? Ele disse, está lá no pátio da Funtac. Quem quiser ir lá ver, está toda ela lá, direitinho, juntada lá, só esperando nós terminarmos o ato administrativo do IBAMA de fazer a doação oficial para o Estado poder começar o processo de serrar essa madeira, né, e transformar em casas populares. Aliás, né, como todo mundo viu a operação, só hoje de manhã foram 5 prefeitos que ligaram, né, pedindo como é que faria para ter acesso a essa madeira para a construção de casas populares. Eu tenho dito a todos, olha, faça um projeto, né, que normalmente a ação social das prefeituras tem, encaminhe para a Secretaria da Cidade, do Governo do Estado, que provavelmente o governo vai fazer essa repartilha, para que todo o benefício não fique só em Rio Branco, mas possa se estender também para os municípios do Vale do Acre e do Purus. Anselmo, e em relação à punição, como é que vocês do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, como é que vocês estão tratando ou tentando dar para a sociedade a certeza de que esses empresários que cometeram um crime ambiental serão punidos efetivamente? Como é que vai ser essa forma de punição? Bom, primeiro, além do desmonte, obviamente. O desmonte é a punição praticamente a máxima, né? O ato de você perder todo o maquinário, né? Nós, só de uma serraria, o que nós extraímos de maquinário deve ter algo passando de R$1,5 milhão de reais. Né? De uma? Só de uma. Isso não é pouca coisa. Depois, fora isso, tem mais todas as multas, né, que foram aplicadas, tanto por não respeitar a área de preservação permanente, jogar todos os restos na serra, pode ser dentro de igarapé, de não ter forno para queima, né, do resto da madeira, de estar sendo queimado de qualquer forma, poluindo o meio ambiente, né, trazendo problemas para a população que reside na vila, de não ter licenciamento ambiental, a origem da madeira, que às vezes até a quantidade da madeira está ok, mas não
não casa com a espécie. Teve uma serraria, por exemplo, que nós pegamos no último dia ainda. Ela tinha um plano de manejo, tudo regular. Né? Quem olha assim, tá legal, tá operando com plano de manejo. Só que no plano de manejo, por exemplo, não tinha uma árvore de IP constando para ser extraída. E a madeireira comercializou só esse ano 800 metros cúbicos de IP. De onde que ela trazia IP? Por documentação. Trazendo de Porto Velho para Vista Alegre do Abunã. De Vista Alegre do Abunã ele vendia pelo mesmo preço que era comprado em Porto Velho. Sabe? Então, isso, né, ninguém é tão idiota de acreditar, né, num conto desses. Então, isso é um outro processo agora de investigação. Tem muitas irregularidades desse tipo, outros com mais ou menos agravantes, né, que são procedimentos futuros. Né? E a operação, né, como superintendente da Polícia Federal, hoje pedia, e aí agora os próximos passos? Digo, superintendente, tem muita coisa que vai sobrar para o senhor, né? E que não são ações do IBAMA. A confrontação de documentação, a gente sabe que são outras coisas que têm que ser feitas. Então, a operação, ela foi um ato que foi pensado com antecedência, foi organizado, ocorreu, mas nós jamais imaginamos que terminou a operação e está tudo resolvido. Né? Seria a mesma coisa você pegar o narcotraficante que vai daqui para Brasileia, a rodoviária federal pegar um e dizer, bom, está resolvido o problema. Né? Ou prendeu um, depois foi solto, que ele nunca mais vai voltar, né, a cometer o mesmo crime. Então isso é ser vigilante, né, o tempo todo, permanentemente, né, na medida do possível, integrar sempre as forças federais para essas operações. Né? Para mim ficou muito claro, né, pelo tipo de operação, né, se faz necessária a integração total das forças federais. É muito difícil operar com forças estaduais porque há demandas locais muito fortes, pressões políticas muito fortes. Fator esse que nos determinou, inclusive, o afastamento do pelotão ambiental e da COI de Rondônia. Né, pela interferência, pelas orientações, pelas pressões que eles recebiam do governo de Rondônia, e nós não podíamos admitir que uma operação pensada pelo governo federal, ela pudesse ter o seu fracasso em função da interferência estadual. O governo de Rondônia não entendeu que essa seria uma ação benéfica para a própria comunidade, é isso? Para a própria comunidade, havia muito espírito de que haveria uma interferência do Acre em Rondônia. Não é sob hipótese nenhuma. Aquela área, né, foi passada para a gestão da superintendência do IBAMA do Acre, que é um órgão federal. Né? Nós não temos esse problema geopolítico, né, de onde está atingindo o espaço, mas sim aonde é mais próximo para o Instituto poder estar operando e onde que é mais próximo para o cidadão poder estar se dirigindo para fazer suas reclamações. Né? Onde tem Brasil? Nós achamos no Brasil. Se for preciso eu ter uma operação no Rio Grande do Sul, se eu for determinado, solicitado, eu vou, né, e faço. Então, igual a Polícia Federal, pode o agente da Polícia Federal, um delegado daqui, fazer uma operação no Rio de Janeiro, né, vindo a determinação da direção central, você vai e cumpre. É diferente do governo do Estado, por causa disso que não dava para a gente contar nessa operação, por exemplo, com agentes da Polícia do Estado do Acre, porque era no estado de Rondônia, na Vista Alegre, bem específico. Mas a avaliação final é de que né, a operação acho que foi muito além do que a gente esperava. Nós tivemos uns 200 homens participando. Se você pegar o número de viaturas, tanto do Exército como do IBAMA, foram mais de 40, transportando esse volume de madeira. Nós não tivemos um acidente. Sempre digo, ninguém quebrou sequer uma unha, não houve um tiro, né, não houve prisão de ninguém. Então, para planejar, organizar e conseguir levar nesse nível uma operação desse porte, não é fácil. Você tem a certeza de que isso é um processo extremamente desgastante, mas também altamente gratificante. Você teve medo, Sam, em algum momento? Nenhum, graças a Deus. Nem do momento da preparação, nem momento da execução, nem posterior. Eu sei de que a gente mexeu no ninho de caba, né? E que os prejuízos que alguns empresários, né, tiveram ali, que eles poderão não querer deixar de graça. Mas é a missão, né? Cabe a nós. Né? Porque se eu tivesse medo de enfrentar essa situação, a primeira coisa que eu teria que fazer era a demissão do meu cargo. Né? Quando eu assumi o IBAMA, que eu não quis assumir no começo, quando eu assumi de cara, com coragem e determinação, sabendo de que tinha que ser tomadas medidas que não seriam agradáveis a todos. Mas é algo inerente à função, à missão que a gente cumpre temporariamente. Né? Eu acho que o triste para a história, né, da região, da população, para mim mesmo, para meus filhos, seria de amanhã depois dizer,
foi mais um que passou, né? Simplesmente ocupou o cargo, né? Fez muita gracinha, mas nada de importante. Né? Isso para mim seria a derrota, né? Mas algo de enfrentamento para colocar as coisas em dia e mostrar de que, por um lado, enquanto que a gente incentiva os governos do estado, o governo federal, né, que tem espaço para você trabalhar na indústria madeireira com planos de manejo, utilizando madeira de áreas de conversão, a criação de florestas nacionais, né, o projeto de lei de florestas públicas, tudo que o Estado brasileiro conseguiu construir nesse governo Lula com a Marina no Ministério do Meio Ambiente, o que o Jorge fez aqui no governo do Estado nesses últimos 8 anos, tem espaço para esse povo trabalhar sim, de forma legal, organizada, gerando emprego, incorporando, sabe, valor ao produto local. Agora, ele, enquanto tem esse apoio, você precisa ter alguém que combata a infração, né? Porque senão não tem, você é um concorrente desleal. Eu não posso estar vendendo a madeira, a mesma madeira, com o mesmo preço, pagando meus técnicos para trabalhar no plano de manejo, comprando manejo, tendo carteira assinada de meus funcionários, com o Zé, que rouba madeira de unidade de conservação, de área de reserva legal de uma fazenda ou outra, não tem registro de direito da sua serraria, não assina carteira de trabalho, nada. Então não tem, é uma concorrência desleal. Então, por causa disso, alguém cabe sempre o papel mais propositivo na área de fomento. Mas a área de fiscalização é uma área desgastante e não é tão agradável, mas ela tem que ser feita por alguém também. Anselmo, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos no segundo bloco, falando mais a respeito das ações do IBAMA nesse ano de 2006, tá ok? Ok. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o superintendente do IBAMA no Acre, Anselmo Fornec. Anselmo, quando nós vemos imagens como a da Operação Desmonte, feita pelo IBAMA em conjunto com uma série de outras estruturas de governo, há aqueles que pensam que esse tipo de ação do governo federal inibe não só o crime, mas também acaba prejudicando a ação da iniciativa privada, com geração de emprego, geração de renda em pequenos municípios ou em pequenos vilarejos, como é o caso de Vista Alegre do Abunã, conhecido ali como no Arco do Fogo, né? Conhecido como Arco do Fogo. Qual o argumento que você colocaria para essas pessoas de que ações como essa do IBAMA não impedem a iniciativa privada consciente, a geração de emprego de forma correta? Quais seriam os argumentos que você colocaria para dizer que o IBAMA ou o Ministério do Meio Ambiente está travando o desenvolvimento, de certa forma? Olha, para mim é uma situação tranquila. Tanto é tranquilo que quando nós começamos a operação, eu disse, eu vou conversar com a comunidade. Né? Porque a gente tinha risco iminente de ter o fechamento da BR de novo. Eu digo, vou convencer a comunidade de que esse procedimento que nós vamos tomar, né, que eu estou com toda essa força aqui, é a coisa melhor que tem para acontecer para essa vila. Aí vocês fizeram uma assembleia Fui lá? para a rádio local, convoquei a comunidade toda e mais de 500 pessoas se fizeram presentes no salão da igreja lá. É o maior espaço que tem, onde que estavam madeireiros, comerciantes, professores, produtores rurais, funcionários públicos. Tinha gente de tudo que você poderia imaginar. As imagens ali, isso aí foi nessa igreja? Exatamente, foi nessa igreja essa reunião. E havia então o pensamento de que poderia ter muita agressão nessa reunião. Mas se você chegar num lugar e você estabelece os parâmetros daquilo que você vai fazer e do que você vai permitir, você dá o tom também. Então nós entramos na reunião, eu fiz a abertura, falei dos objetivos, que nós íamos estar agindo na luz do dia e não na luz da madrugada, como muitos madeireiros vinham agindo naquela região e, né, ultimamente, e que ia ser uma ação muito transparente, mas de que nós não íamos deixar nos intimidar por ninguém. Ouvimos
abrimos o espaço para que as pessoas, representantes da sociedade, pudessem fazer as suas perguntas por escrito, alguém fazendo essas perguntas para a mesa, foram respeitadas, né, foram respondidas, e o setor madeireiro também se pronunciou, fiz a fala de encerramento, e olha, foi uma das reuniões, sabe, se fosse para ter medo, na hora que eu cheguei para a reunião, vi aquele tanto de gente que eu nunca imaginava que fosse a metade daquele povo para uma reunião daquelas. E para uma situação de confronto que nos tinham posto, e para sair daquela forma, eu digo, olha, precisa ter muita sinceridade para a gente sair numa dessas. E com certeza, se não tiver a mão de Deus no meio, eu acho que isso não seria possível, de jeito nenhum. Então, é ser transparente com o povo e colocar para o quê? Eu dizia para eles que eu não queria ver Vista Alegre uma cidade arruinada como a gente vê tantas cidadezinhas do interior do Pará, que começaram igual Vista Alegre começou, né, com garimpagem de madeiras, e hoje parecem cidades pós-guerra. Né? O comércio morreu, acabou tudo. Só sobraram meia dúzia de famílias perdidas no meio daqueles vilarejos, queimando o resto de madeira que ainda tem, fazendo carvão, sobrevivendo de uma forma miserável, desumana por completo. E de que a nossa intenção do governo federal era de dar um basta, né, para o setor madeireiro, que não era setor madeireiro, que são os garimpeiros, quem atua na ilegalidade, para que esse setor pudesse ser extinto e permanecesse a indústria madeireira, e daqui a 5 anos, eu voltando para lá, que eles iriam dizer, olha, graças à ação que o IBAMA desenvolveu naquela época, que essa vila hoje virou município, que nós aqui temos emprego, temos uma indústria madeireira, né, que está trabalhando com manejo, e aqui está a prosperidade. Então, isso vai ser o que vai ocorrer agora. Agora, enquanto algumas pessoas tentam usar seus ex-funcionários que não geraram emprego, né, geraram um trabalhinho temporário, muito temporário mesmo, sem assinatura de carteira, sem direito nenhum para esse produtor, esse tipo de empresário ninguém precisa e ninguém quer. Nem o trabalhador precisa desse tipo de empresário. Não precisa, não deve desejar jamais, porque ele não vai trazer prosperidade nenhuma. Vai trazer a infelicidade dele e da família dele. Ele resolve um problema imediato. Imediato, né? Mas gera um problema maior lá na frente. E eu acho que grande parte da comunidade dali entendeu essa mensagem. Eu fui ao longo da operação mais 2 vezes na rádio, tá comunicando à população por que a gente estava tomando aqueles procedimentos. Tanto é que a operação acabou tranquila. Então, acho que o que insufla são, né, esses infratores que tentam pagar, tentam insuflar ao longo de uma operação, fora de uma operação para fechar a BR. Mas você pode ter a certeza que os empresários madeireiros, né, quem atua na indústria madeireira, né, que atua de forma legal ali, aplaudiu essa operação. Fazia tempo que precisava. E tem um número muito interessante. Quando nós começamos a operação até o término dela, o preço do metro cúbico da madeira na vila subiu de 30% a 40%. A partir do momento 30% a 40%. O que quer dizer? Que pelo menos esse tanto de madeira, desse mesmo percentual, rodava de forma ilegal no mercado. Então só quem podia continuar comercializando madeira, quem estava com madeira legalizada. Em 10 dias a madeira chegar a subir 40%, isso é algo inédito, né? Então uma demonstração clara de que aquilo era preciso ser feito. Então eu fico muito tranquilo e com certeza do governo federal não está gerando desemprego. E nós fizemos uma coisa muito casada também com o INCRA, que o INCRA fez anterior a essa operação, né, um trabalho todo de levantamento fundiário naquela região ali, para ter um assentamento a partir do ano que vem, que é exatamente o assentamento que vai ser feito na linha 1 da Vista Alegre do Abunã, é para assentar parte dessas famílias que ficarão desempregadas, né, desse emprego temporário que tiveram, enganoso que tiveram, para voltarem ao trabalho do campo de onde que elas foram originárias. Então até, né, isso foi mostrado para a comunidade, que quando a gente atua enquanto governo federal, a gente não atua de forma isolada, né, de forma impensada. Nós jamais seríamos irresponsáveis de jogar aquelas famílias no desemprego, que é a situação mais desumana, sabe, que você pode ter é ver um pai de família, né, com um monte de crianças chorando de fome, e você saber que você provocou esse desemprego. E colocamos muito, o desemprego foi gerado por esses maus empresários. E outra, nós jogamos isso tudo para o Ministério do Trabalho, né, que esses maus empresários agora vão ser penalizados pelo Ministério do Trabalho. Se alguma indústria fechou e a pessoa estava desempregada imediatamente, não teve seguro-desemprego, não teve fundo de garantia, não teve absolutamente nada, porque o emprego dessa pessoa estava totalmente irregular.
Anselmo, todas as vezes, inclusive você utilizou aqui a expressão garimpeiros da madeira, todas as vezes que o IBAMA, o governo federal atua, mostra a presença do Estado nessas regiões isoladas, imediatamente me vem um raciocínio de tentar mostrar para as pessoas que existe um contraponto possível. Quais seriam os exemplos que você lembraria aqui para nós de uma ação do poder público que tenha trazido assim, benefícios para a comunidade na área, por exemplo, de exploração de madeira? O que você poderia exemplificar de um bom uso da madeira? Bom, de um bom uso, na própria Vista Alegre a gente tem. E tanto que quando eu falo que a gente faz as coisas casadas, nós temos hoje, por exemplo, um convênio com o Sebrae. O Sebrae tem um recurso enorme garantido para o ano que vem para ser investido na Vista Alegre do Abunã para as indústrias madeireiras, para qualificar a mão de obra e qualificar a indústria para fazer o aproveitamento integral daquela madeira. Então, na hora que você faz uma ação punitiva, você pensa, pelo menos, esse é o princípio do nosso trabalho. Você pensa antes já de uma alternativa. Antes de nós termos pensado essa ação de fiscalização rigorosa que nós fizemos, nós estamos há mais de meio ano em contato com o Sebrae, e o Sebrae sendo parceiro nosso para uma ação para o ano que vem. Então, sabe, você fecha um caminho, mas você abre dois. E abre dois caminhos, né, que não vão dar numa lacuna lá na frente, mas vão virar uma estrada larga, uma estrada da prosperidade, da sustentabilidade. E né, com os manejos, lá tem área do governo do estado, né, florestas estaduais, que vão estar prontas para o manejo dentro de meio ano. Então, também são processos que foram acelerados, né, na preparação desse procedimento que nós tivemos. A gente teve esse outro procedimento. Tem áreas que estavam com a titularidade irregular. O INCRA está cuidando para regularizar o que é possível ser regularizado. Tem coisas que não podem ser regularizadas, né? A grilagem de terra, a formação de quadrilha tem que ser combatido, que é crime mesmo. A sociedade, tenho certeza que não aprova esse tipo de procedimento. Então alguém tem que trabalhar. Mas de que as pessoas de lá vão ter o seu emprego muito mais seguro daqui para frente, né? Quem permanecer na indústria, quem for assentado do INCRA, quem for qualificado sua mão de obra, pode ter certeza que vai ter. A gente tem outros exemplos dentro das unidades de conservação, das florestas públicas, né? Nós tivemos o primeiro leilão de florestas públicas que foi feito agora no Pará. As pessoas que residem dentro daquelas unidades, as famílias de extrativistas, vão estar conseguindo sobreviver também com a exploração de madeira de forma racional, com o manejo comunitário, né, que vai estar sendo viabilizado. Na reserva extrativistas, nós tivemos agora o primeiro plano de manejo de reserva extrativista do Brasil aprovado pelo Conselho Deliberativo da Reserva, que foi da Chico Mendes, né, que vai propiciar também para que todas as famílias que vivem na reserva Chico Mendes possam estar desenvolvendo ações, né, na área econômica mais sustentáveis e com amparo legal daqui para frente, sejam elas do ponto de vista de produtos florestais não madeireiros como madeireiros. Há uma certa resistência por parte dos produtos madeireiros, né, mas são coisas que vão sendo vencidas com o passar do tempo e na medida que as comunidades vão vendo que é possível usar essa matéria-prima sem estar prejudicando, na verdade, né, a essência da proposta da reserva extrativista e sem ser essa a economia principal deles, mas ser uma economia complementar. Com a inauguração, inclusive, da fábrica de tacos em Chapuri, né, veio uma senhora, ela é presidente de uma associação, né, dentro da reserva, e ela dizia: "Seu Anselmo, o que o senhor me disse? Isso daqui vai funcionar? Nós vamos poder vender também madeira lá de dentro da reserva para isso? Que já me falaram que se nós vender, o senhor vai mandar prender." Né? Como é que funciona isso? Eu digo: "Olha, minha senhora, eu quero que a senhora marque um final de semana, uma reunião na sua associação, eu vou com os técnicos e nós vamos conversar sobre o que é um manejo, né? O que é a sustentabilidade do manejo. Mas pode ir tranquilo que nós não vamos mandar prender, não. Né? Nós queremos ajudar no desenvolvimento sustentável dessa região. Queremos sim, vamos fazer." O manejo, né, ainda não foi compreendido, né? O manejo ainda não foi compreendido, porque a gente tem a grande parte, a maior parte do manejo ainda de forma empresarial. Né? E eu sempre digo, ele está muito incipiente ainda o manejo. Ele precisa se aprimorar mais. Mas nenhum passo que a gente dá, ele no primeiro é o fim do caminho. Né? A gente aprende a caminhar no andar também, né? no caminhar. E eu acho que o próprio, quem atua no manejo, tem aprendido muito nesses últimos anos de como melhorar a qualidade do manejo. Né? A própria interdição de alguns manejos que foram feitos pelo governo do estado
né, ao longo desse ano, acho que tem sido uma demonstração de que ou você atua dentro da regularidade, respeitando a lei ambiental, não obstruindo igarapés, você tem que respeitar, de fato, extrair da floresta só aquilo que foi apontado que é possível ser extraído, você não extrair madeira que ainda não está apta para ser extraído, você não derrubar as castanheiras e as seringueiras, sabe? Conseguindo, você tem tranquilamente como respeitar a legislação ambiental, né, e a sustentabilidade do uso da floresta e fazer um bom uso dela e ganhar dinheiro. Isso tem condições reais. Anselmo, uma das ações do IBAMA durante esse ano de 2006, não pode esquecer, que é uma região sempre muito complicada também, que é a região do Juruá, ali com a extração de madeira ali nas reservas dos índios Axanicas, né? Como é que está? Eu vi que na Operação Desmonte tinha até, inclusive, técnicos do IBAMA do Juruá trabalhando, teve que ter uma mobilização tão grande que teve que trazer técnicos lá do Juruá também. E especificamente esse problema lá na região, como é que está sendo pensadas as ações para 2007? Bom, primeiro que a gente tentou juntar o que tinha de melhor, né, para essa operação desmonte, né? Era uma operação estratégica de risco bastante alto e trouxemos gente então de todos os escritórios, principalmente quem já tinha experiência em operações de porte bastante grande. E Cruzeiro do Sul, né, se especializou ao longo desses 3, 4 anos de operações grandes na fronteira em situações muito mais adversas do que essa que nós estivemos. Nós vamos estar fazendo monitoramento nesses próximos dias, né, inclusive tem pedido da FUNAI, da própria Polícia Federal, para que a gente faça uma ação mais rigorosa nas cabeceiras do Rio Envira, né, onde foi pego muito material vindo de Bubuia pelo Rio Envira, né, recentemente, inclusive o Meirelles, né, que é o grande sertanista que trabalha na frente lá dos índios arredios, no Riozinho, nos tem solicitado constantemente um apoio para aquela área. E nós devemos estar fazendo, né, muito próximo, né, uma ação novamente de vistoria daquela área. Mas também dizer que a ação rigorosa, né, que a gente teve junto com a Polícia Federal e o Exército no Parque Nacional da Serra do Divisor, né, diminui muito, quase que por completo, né, o ingresso dos peruanos para a extração de madeira. Além da ação ali, que a gente deu um prejuízo muito grande, que toda a madeira que tem sido encontrada, nós temos tido o ato de destruir. Não foi possível fazer o que nós fizemos na Vista Alegre, que deu acesso a carro, tem estrada, de transportar para utilizar. Lá no meio da floresta, não tem igarapé que vem para o lado brasileiro, só para o lado do Peru. Então, o ato que tinha que ser feito era o extremo mesmo, né, que é dolorido, né? Ninguém acha que é prazeroso você pegar tanta madeira, destruir, pensando no benefício que isso eventualmente poderia trazer. Mas tem que ser tomada aquela decisão. E, paralelo a isso, o trabalho diplomático que tem sido feito pelo Itamaraty, Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, com o governo peruano, de solicitar para que ele inclua na sua legislação, na sua proteção, essa área de fronteira também, né, uns 10 quilômetros, pelo menos, para uma área que não possa ser explorada de forma empresarial, respeitando não só a questão ambiental, mas respeitando também as minorias, os grupos étnicos, que é a região de fronteira e provavelmente, pelas informações que a gente tem, do planeta onde existe maior concentração de índios arredios, índios sem contato ainda no mundo hoje. Então isso é uma situação muito complexa e tem que ser respeitado e tem que ter o devido entendimento, né, essa questão que passa da área ambiental. Então acho que esse avanço ele está se consolidando. Teve, né, com o novo governo do Peru, com a formação da nova equipe do governo, né, já houve uma rodada de negociação há 3 semanas atrás, e eu acho que a gente vai avançar, que proximamente a gente vai chegar a uma ação mais de integração. Inclusive, as próximas fiscalizações elas vão ser feitas integradas, Brasil-Peru. Né? Nós já tivemos ações agora levando representantes do governo peruano para as áreas onde estava sendo feita a extração de madeira, para eles poderem ver de fato o tamanho do prejuízo, que é o tamanho da agressão, e entender inclusive o porquê da nossa ação rigorosa, que nós tivemos que prender, né, ao longo desses últimos 2, 3 anos, muitos peruanos, muitos equipamentos, extrair, né, destruir a madeira, e de eles terem ciência de que essa madeira era brasileira e não era deles. E por isso é preciso uma junção muito maior. Esses crimes na fronteira, seja ele de narcotráfico, contrabando de madeira, de qualquer outro produto, a gente só tem a capacidade de zerar mais ou menos esses procedimentos se a gente juntar os esforços dos 2 países. Anselmo, infelizmente nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a tua presença aqui e desejar um 2007 cheio de ações como essas, seja para
manter a presença do Estado nessas regiões isoladas. Agradeço o espaço e desejar a todos os telespectadores também um feliz 2007 e que cada um possa ser mais um agente ambiental, né, em potencial em 2007. E a gente, na verdade, só ganha essa batalha se estivermos juntos, a sociedade civil organizada, né, com todos os seus segmentos e todos os órgãos, sejam eles municipais, federais ou estaduais. Mais uma vez, obrigado. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.